Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Quando nós chegamos no primeiro evangelho, Evangelho de Mateus, é bom lembrar que Israel desceu ao mais profundo da idolatria e do abandono da palavra de Deus e da lei também. E o contraste que nós vemos é que passaram-se 400 anos até que viesse um novo profeta, porque toda a profecia cessou em Israel, ou em Judá, melhor dizendo, porque havia acontecido uma divisão, e Israel passou a ser chamada a tribo das 10 tribos, né? As tribos que se dividiram. Mas quando passam 400 anos sem profecia, sem profetas, e nós vemos que há uma mudança muito grande, uma mudança radical nos judeus, no povo judeu. Primeiro porque antes de acontecer esse intervalo de 400 anos, eles estavam mergulhados em idolatria, eles estavam em uma bagunça tremenda. Mas agora nós abrimos o Evangelho de Mateus com o povo judeu, que foi o povo Judá e Benjamim, que foram os restantes de Israel, com uma certa ordem. Você vê, eles têm um templo, o templo foi reconstruído por Herodes o Grande, que não era nem judeu, era um idumeu. Ele foi colocado ali como um rei fantoche pelos romanos. Os romanos, quando invadiam uma terra, e esse costume também tinha os outros povos. Inclusive o mesmo costume teve Alexandre o Grande. Quando invadiam uma terra, eles não destituíam as autoridades daquela terra. Eles não desmanchavam a terra. Eles mantinham toda a sua organização e para manter a ordem também. E mantinha reis também, colocavam um rei lá. Então, embora o imperador fosse César, havia um rei na Judéia, que era Herodes o Grande. E aí vem aquele conhecimento que nós temos da profecia de Daniel, quando nós aprendemos que Deus iria colocar Nabucodonosor como cabeça de uma sequência de reis, que seriam reis de reis. Nabucodonosor foi um rei de reis. Por que isso? Porque ele reinava sobre reis das terras invadidas. Então, depois desses 400 anos, surge um profeta. Que profeta? João Batista. Batista não era o sobrenome dele, né? Era João o Batista, o que batizava. Era esse o significado. E João Batista, então, entra em cena pregando o evangelho do reino e convidando os judeus a se arrependerem, porque eles estavam totalmente errados. Então eles tinham que se arrepender do caminho que eles tomaram de afastamento, de negligência das coisas de Deus. É bom sempre entender que os evangelhos são judaísmo. Nós encontramos Jesus, um judeu, nos evangelhos, praticando o judaísmo. Ele, quando curava alguém, ele mandava a pessoa se apresentar aos sacerdotes no templo, fazer as ofertas necessárias. Nós vemos quando o Senhor nasce, o menino Jesus é apresentado no templo, como era o costume na lei, não é? José também oferece 2 pombinhos, porque eles eram pobres. José e Maria eram pobres, embora fossem da descendência real de Davi, mas eles eram pobres. Porque um pobre, uma pessoa que tivesse condições, não ofereceria 2 pombinhos. O pombinho era para pobre. Eles teriam que oferecer uma ovelha, né? Acho que era uma ovelha que oferecia. Então, todo o pano de fundo aqui, a gente não pode esquecer disso, é judaísmo, não é cristianismo. Muitos erram quando misturam tudo, pegam inclusive o batismo de João Batista como sendo um batismo cristão. Ah, mas veja que João Batista batizou no Rio Jordão. Tem gente que vai até a Judéia para ser batizado no Rio Jordão. Tem nada a ver o rio, a localização geográfica do rio. A única coisa é que o batismo
pede é água, né? A água que é envolvida no batismo. Então nós temos esse tempo de transição até chegar à igreja que vai ser fundada no capítulo 2 de Atos. Então, nos evangelhos nós não encontramos a igreja, exceto em 2 capítulos de Mateus. Mateus 16, quando Pedro, é revelado a Pedro que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e o Senhor revela a Pedro também que sobre aquela declaração de Pedro, ele iria construir a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então era uma coisa futura ainda. Edificarei a minha igreja. Então não adianta procurar a igreja nos evangelhos, porque ela ainda não existia. Edificarei, o verbo está no futuro. E depois é apresentada a igreja também em Mateus 18, quando nós vemos uma situação onde tem um que pecou, aí pecou contra outro, não é? Então o Senhor fala que eles tinham que se entender, fazer as pazes. Se aquele que pecou não se arrependesse, era para chamar 1 ou 2 irmãos para eles decidirem a questão. Se mesmo assim ele não se arrependesse, devia ser apresentado à igreja. Que igreja? A igreja vem logo em seguida a descrição. Onde estiverem 2 ou 3 congregados em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então a ideia de que bastaria 2 ou 3 para ser igreja não é exatamente verdadeira. Porque nós vemos que já havia 2 ou 3 tentando resolver a questão daquele homem que ofendeu o outro. Mas como não houve acordo, é dito para levar à igreja o assunto. Por quê? Porque onde estiverem 2 ou 3 congregados em meu nome, aí estou eu no meio deles. O lugar onde haveria autoridade do Senhor no meio. Então é muito distinto isso, é muito importante entender isso. E algumas traduções falam, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, isso está errado. Está errado, porque está faltando o reunidor, não é? Se eu compro uma dúzia de laranjas na feira, chego em casa e despejo as laranjas na mesa, elas vão correr cada uma para um lado, vão cair da mesa e não vão permanecer. Eu preciso de um reunidor, eu preciso de uma fruteira, eu preciso de uma vasilha que mantenha essas laranjas juntas. Essa vasilha, esse reunidor, é o Espírito Santo. Então, quando alguém usa aquela versão que diz onde 2 ou 3 se reunirem ao meu nome, eu estou no meio deles, está dizendo que são os homens que têm poder de reunião. Eles que decidem reunir e reúnem. Então, eles se reuniram. Mas não é isso. A verdade é que onde 2 ou 3 estiverem congregados ou estiverem reunidos, por quem? Pelo Espírito Santo. Ele é o reunidor. Aí estou eu no meio deles. Então, feitas essas observações, nós entramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, com algumas coisas aqui que são muito interessantes. Eu acho que uma delas é o fato de serem mencionadas mulheres aqui, na descendência dos antecedentes, né, nos antepassados do Senhor Jesus. O Evangelho de Mateus, ele começa a partir de Davi. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E aí vai continuando essa linhagem até chegar a José e Maria, né? Chegar a Maria, na verdade, porque José não foi o pai biológico do Senhor Jesus. O Senhor foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. O corpo do Senhor foi criado no ventre de Maria. O corpo dele foi criado. Ele não, porque ele é Deus. Ele nunca foi criado. Mas o corpo dele, em carne, foi criado dentro do ventre de Maria. Embora ele, sendo o Senhor, ele tivesse antes o poder de aparecer em forma humana e tangível, como ele fez
quando visitou com 2 anjos Abraão na sua tenda. E ele, inclusive, foi convidado a comer ali com Abraão e também os anjos, os três, né, o Senhor e os 2 anjos, em forma humana, em forma tangível, um poder que também os anjos têm. Os anjos têm o mesmo poder. Mas encarnação aconteceu quando o Senhor veio nascer a partir do ventre de Maria. E aí então ele começa essa longa genealogia aqui, passando por vários personagens, e chama a atenção também que normalmente mulheres não tinham grande participação nas coisas em Israel, não é? Mas aqui ele vai citar algumas. E a curiosidade é que 2 delas são prostitutas. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, e Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Então nós temos aqui, já encontramos aqui Tamar, e vamos encontrar depois Raabe, não é? Tamar foi aquela que se colocou à porta da cidade, vestida de prostituta, para poder ter uma relação com seu sogro. Disfarçada, não? Então nós encontramos depois de Tamar, vamos encontrar mais à frente Raabe, que foi aquela que escondeu os espiões em Jericó, a primeira cidade que os israelitas encontraram depois que passaram o Rio Jordão e que foi destruída por poder miraculoso de Deus. Suas muralhas ruíram. E Raabe foi salva porque creu, realmente, creu no Senhor e escondeu os espiões. Além de Tamar, que era uma prostituta, e Raabe, que era uma prostituta, nós encontramos Rute. Rute, que era uma gentia. Uma gentia, não só uma gentia, mas uma gentia de um povo que havia sido amaldiçoado por Deus no Antigo Testamento. Rute era moabita. E eles tinham sido amaldiçoados por Deus. E depois dela nós vamos encontrar também Batseba, ou Betseba, depende da versão, que era mulher de Urias e que adulterou com o rei Davi. E o interessante é que nessa parte, vamos continuar lendo aqui, Arão, versículo 4, gerou Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute. Então, um filho de uma prostituta gera de uma mulher moabita, que era um povo amaldiçoado por Deus, gera Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. Se a Bíblia fosse um livro de homens, escrito por homens, eles esconderiam isso. Ninguém ia querer. Ninguém ia querer. Não, tira isso do texto aí, Mateus. Que isso, Mateus? Vai pegar mal. Olha só. Uma prostituta. Depois vem um filho de uma prostituta. Que a gente sabe que isso é até um xingamento, né, na língua portuguesa. E ele se une a uma gentia que não era do povo de Israel, e vem então, nasce Obed, e Obed gera Jessé, e Jessé gera o rei Davi. Eu até me lembro, sempre que eu leio o nome Jessé, eu me lembro de uns irmãos de Piracicaba, porque tinha um irmão muito querido, Flávio Kiel, a maioria aqui não conheceu. Flávio faleceu em 1994 de um acidente com um ultraleve que ele tinha. Ele faleceu, acho que ele não tinha nem 40 anos, eram uns 30 e poucos anos ele tinha. E o Flávio contava que ele se converteu, ele conheceu a palavra de Deus, conheceu o Evangelho, e ele tinha uns amigos, né, que eles trocavam drogas, né, eles puxava fumo,
sei lá que droga eles trocavam. Eu acho que alguns chegaram a usar droga injetável, porque até mesmo acabaram pegando aquela hepatite. Acabaram dois que eu conheci, pelo menos, pegaram hepatite de agulha contaminada, né? Por causa de drogas. Mas o Flávio ouviu o evangelho e ficou tão contente, se converteu. E aí um outro amigo dele ligou para ele, ou ele ligou para o amigo dele, na verdade. Ele ligou para o amigo dele e falou assim: ô cara, puxa vida, você precisa ver o que eu encontrei. O que você encontrou aí? O que é? Alguma droga nova? É, cara, raiz de Jessé. Você já experimentou raiz de Jessé? Não, não. Aí eu vou aí então para experimentar. E apareceu um amigo dele lá, e a raiz de Jessé é o Senhor Jesus, né? Porque na verdade ele é descendente de Davi, que era descendente de Jessé. E aí esse outro se converteu também, daí mais um se converteu, todos eles que o Flávio tinha apresentado para eles, né? Raiz de Jessé. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.